Olá pessoal, estou gravando esse vídeo com o intuito de auxiliar você na atividade de edição e formatação de textos, utilizando o Google Documentos. Então essa atividade, no nosso caso aqui eu estou utilizando o Google Classroom. Você pode encontrar as atividades do Google Classroom da sua turma, da turma onde você está cadastrado. Nesse caso aqui eu já coloquei um conteúdo aqui de informática, onde a gente vai trabalhar editor de textos, editor de apresentações e editor de planilhas. Aqui em editor de textos, a gente vai ter introdução e já tem aqui alguns arquivos importantes, que vão nos auxiliar. Então aqui nesse documento do editor de textos Google Documentos tem as orientações de como esse trabalho precisa ser feito, como ele precisa ser realizado. Então tem o objetivo da atividade, o que a gente vai estar elaborando, e o que a gente ganha com isso. Uma atividade de formatação de textos e aqui começam as instruções. Então a gente precisa escolher um tema, a gente pode pesquisar sobre ele em sites como a Wikipédia, qualquer tema, O importante é a gente fazer uma formatação adequada. A gente vai coletar e preparar esse texto, então a gente precisa incluir o URL, que seria a referência do site onde a gente está buscando essa informação, para depois incluir no final do texto. E o texto deve ter pelo menos 3 páginas. Então vamos começar fazendo isso, A gente pode entrar aqui na Wikipédia, por exemplo, aqui pode ser qualquer site, só para a gente buscar um conteúdo, buscar algum tema e fazer a cópia desse conteúdo, só para a gente aprender realmente a formatar. Wikipédia fora. Vamos na pesquisa Google mesmo. Então, aqui eu posso pesquisar a Wikipédia. Voltou cá. E aqui eu posso pesquisar um tema, por exemplo, eu vou pesquisar Senai. Então aqui a gente tem um texto, Esse texto talvez não dê as 3 páginas, mas vamos copiar tudo que tem aqui. Vamos nessa parte de texto. Aqui eu vou pegar daqui para baixo, para facilitar um pouco a nossa vida. E vamos fazer então a iniciação desse trabalho. Bom, aqui se você vai na sua conta, se você já está logado, você pode utilizar esse aplicativo Documentos ali do Google. Se você está fazendo aqui pelo Classroom, o ideal seria você conferir as atividades. Quando você loga com uma conta de aluno, vai ter ali criar. Então você vai em criar e já coloca a opção documentos. E aí você já vai entrar num documento em branco assim, mas você já vai possibilitar entrega automática ali dentro do Classroom, o que vai facilitar a sua vida, não precisando depois postar esse arquivo. Então, se você está aqui no Classroom, já entra ali na opção, tem entregar o trabalho, se não me engano, e tem ali criar. Você vai em criar documentos. Bom, aqui eu abri um documento em branco, a gente vai adicionar um título, então, atividade de formatação de textos. Beleza, então eu vou pegar esse conteúdo aqui da Wikipédia e vou colar. Perceba que eu tenho, clicando com o botão direito, eu posso colar, que é dar o Ctrl V, eu posso colar sem a formatação. Olha o que vai acontecer. Então, quando eu só dou o Ctrl V, a gente vem com a formatação aqui da Wikipédia. O que acontece? A gente acaba tendo hiperlinks. Então, se eu clico aqui, eu vou estar sendo levado para outro site. Quando a gente quer fazer um trabalho para entregar para alguém, a gente não pode entregar com hiperlinks essa formatação aqui. Então, o jeito mais rápido, a gente poderia vir aqui removendo esses hiperlinks um por um, mas o jeito mais rápido de fazer uma formatação é trazer esse texto, eu dei um Ctrl Z aqui, um desfazer, mesma coisa que a setinha, para desfazer a ação, que era colar. E agora eu vou colar sem formatação. Perceba que quando eu colo sem formatação já vem sem nenhum hiperlink nesse texto, que é bem importante. Aqui a gente tem o endereço do site, a gente pode copiar o endereço do site, te dá um Ctrl Enter para colocar na página abaixo, e aqui eu vou colocar outra coisa, vamos colocar mecânica industrial, por exemplo, só para a gente ter mais conteúdo e chegar nas 3 páginas que foram solicitadas.
Então, vou pegar esse texto aqui sobre mecânica, vou copiar essas informações. Aqui eu vou dar um Ctrl Enter de novo para ganhar uma página em branco. E vou dar um Ctrl V. Perceba que o Ctrl V traz as formatações. Não é isso que eu quero, dou um Ctrl Z e colo sem formatação. Bom, agora o nosso texto já tem um tamanho maior, né? Vamos apagar essas coisas que vieram junto. Beleza, agora a gente já conseguiu 3 páginas, que era o objetivo. A gente também vai precisar depois de uma figura, então vou pegar uma figura qualquer aqui e já vou deixar colado aqui na parte de baixo do nosso documento que a gente está editando. Vamos pegar também o endereço desse site e já vamos colar aqui embaixo. Beleza, agora a gente já tem o tamanho de texto que a gente precisa. Então aqui não importa muito o conteúdo, né? O que importa é a gente aprender a formatar. Então vou selecionar todo o meu texto, que a gente já vai ver aqui nas orientações que o próximo passo, depois de colar as 3 páginas de conteúdo e salvar as referências, vai ser colocar o nome do arquivo, salvando o documento com o nome Atividades Google Docs mais o seu nome. Então você pode colocar aqui no nome isso, né? Atividade Google Docs e mais o seu nome. E você pode salvar esse arquivo. No caso do Google Docs, a gente não precisa de fato salvar, tá? Porque ele fica associado à sua conta Google. Então, se você fechar ele aqui sem salvar, ele vai ficar salvo na última alteração que foi feita. Então, se você já está no Google Classroom, não precisa se preocupar, só precisa no final apertar no botão entregar, que provavelmente vai estar aqui perto do compartilhar. Então, beleza, a gente vai para o próximo passo, que é fazer uma formatação de um título. Então, esse título precisa ser formatado como título 1, é importante que ele seja formatado como título 1, nas seguintes formatações: Times New Roman é a fonte, estilo é negrito e itálico, tamanho 16 e o alinhamento é centralizado. Então, a gente vai primeiro formatar isso aqui. Vou colocar um título aqui, vou dizer Senai. Importância. Qualquer coisa para a gente pegar o jeito, né? Então vamos formatar primeiro isso, que é 16, aqui é negrito e aqui é itálico. A fonte é Times New Roman, então está aqui, e ele precisa ser centralizado, então a gente clica aqui, centralizar no centro. Bom, ele já está de acordo com a formatação, mas perceba aqui que o estilo é texto normal, e o que a gente precisa é título 1. Então essa parte que eu seleciono aqui, eu vou utilizar para formatar o que é o título 1 de fato nesse documento. Então eu uso a opção usar essa formatação em título 1. Beleza, o que acontece agora? Se eu pegar qualquer coisa e chamar isso de título 1, perceba que a formatação fica de acordo, né, com o que a gente formatou lá no título 1. Então é importante que a gente faça dessa forma, tá? Para aprender a formatar de fato os títulos e os estilos de letra. Bom, as orientações aqui a gente já fez, então, essa formatação do título. Agora a gente vai formatar o texto. O formato do texto, então, ele precisa ter a mesma fonte, Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas é 1,5, o alinhamento é justificado. Além disso, a gente vai precisar de um subtítulo chamado de título 2. Então, a gente vai selecionar todo o texto. Vamos formatar de acordo com o que foi pedido, que é tamanho 12, letra Times, ele não é negrito, não é itálico. Aqui a gente precisa justificar esse texto, nessa última opção aqui. E a gente vai dar um espaçamento nessa opção aqui de 1,5. Então beleza, agora a gente vai precisar... Essa parte aqui é aquela parte do texto que fica toda desconfigurada, né, que veio lá da Wikipedia. Vou apagar isso. Bom, aqui a gente vai precisar também fazer um título 2. Então eu vou chamar isso aqui de... Vou pegar essa antiguidade. Vou chamar isso aqui de título 2. Ali não está pedindo de que forma a gente formata o título 2, mas eu vou colocar aqui um tamanho 14, por exemplo, itálico, que não seja negrito e sublinhado. Vou chamar isso aqui de título 2.
Então perceba que se eu colocar aqui outra coisa como título 2, isso, por exemplo, vai ficar nessas formatações aí. Então aqui a gente vai colocar também uma figura e centralizar essa figura. Então vamos lá. Aqui está a figura. Para a gente centralizar ela, a gente pode vir nessa opção aqui, centralizar. E para adicionar legendas, que é a última, a gente poderia adicionar uma legenda para a figura, né? Aqui no Google Docs ele não tem uma opção muito bacana para legenda de figuras. Lá no Word tem uma opção, clicando com o botão direito, adicionar legenda. Mas pode ser que eu não tenha encontrado de fato isso, né? Mas a gente pode colocar aqui uma legenda para a figura, como figura 1. Bom, essa primeira etapa, né? De uma forma bem objetiva, bem rápida, seria isso. Eu espero que isso facilite a realização do seu trabalho.